Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para fazer o webinar do PCDT de ST. A discussão de hoje está em cima das infecções que causam cervicites. E a gente tem dois apresentadores, a doutora Mariângela Silveira, o doutor Valdir Pinto, e temos um comentarista que é o doutor Mauro Romero. Nós vamos ter as duas apresentações, a doutora Mariângela começa, depois damos sequência com o doutor Valdir, e aí depois o doutor Mauro Romero pode fazer algum comentário em cima das perguntas. Eu queria insistir com vocês que quem tem interesse em ter o certificado, que tem que se registrar, faça a sua inscrição aqui no link, e aí coloca o seu e-mail para que a gente possa depois estar mandando os dados de como vocês vão receber o certificado ou a declaração de participação na sessão. Uma outra coisa importante é que todos esses vídeos estão sendo gravados e ficaram disponíveis na página de YouTube da Sociedade Brasileira de DST. Então, a gente conta com a visita de vocês na página para se inscrever e para assistir e divulgar os vídeos depois desse segundo momento. Nós vamos iniciar com a doutora Mariângela Freitas da Silveira, que vai falar sobre o gonococo. A doutora Mariângela é médica, ginecologista obstetra, doutora em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, onde ela é professora também, isso do programa de pós-graduação em epidemiologia. Mariângela, é com você. Bom, então boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Angélica, toda a equipe dela pelo convite para participar então dessa apresentação do PCDT. Então nós vamos falar um pouquinho sobre infecções que causam cervicite, começando com a Neisseria gonorrhoeae. Então, a Neisseria, ela tem um nome científico que todos nós conhecemos, né? Ela é uma proteobactéria, ela é um diplococo gram-negativo, não tem flagelos, não forma esporos, e é aeróbia ou facultativamente anaeróbia eventualmente. A Neisseria, ela usa as suas fímbrias para se aderir à mucosa urogenital. Caso apresente alguma mutação em que essas fímbrias desapareçam, ela torna-se, então, uma bactéria não patogênica. Aqui nós temos uma coloração de Gram, que a gente vê, observa os diplococos, né, essas duplas aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre, então, a prevalência da infecção por Neisseria. A infecção por Neisseria, durante muito tempo, ficou meio desaparecida, né, à medida que se começou a usar novamente, principalmente em mulheres, se começou a usar métodos de biologia molecular, começou a aparecer um pouquinho mais, menos do que clamídia, que o doutor Valdir vai apresentar, mas aparecendo um pouquinho mais. Então, a gente tem variações de prevalência conforme o lugar que a gente examina e conforme se a gente examina gestantes ou não gestantes. Na Europa, a prevalência em geral nos estudos é muito baixa, varia entre 0 a 1,8%. A maioria dos estudos que pesquisa gonococo, pesquisa através, então, esses estudos que são incluídos aqui, através de biologia molecular, normalmente em dupla com a clamídia, né? Com kits que servem para as duas. No Oriente Médio, a gente tem uma variação entre 0,4% a 1,3%. Na Ásia e Pacífico Ocidental já tem bastante diferença, porque os países são muito heterogêneos em termos de acesso à saúde e frequência das doenças, então vocês vão ver ali que varia muito, de 0 até 14,2%, dependendo do local onde foi pesquisado. Mesma coisa na África. A gente tem lugares com baixa prevalência da Neisseria, mas chegamos a ter, entre gestantes, quase 7%, e não gestantes, mulheres, 10%. Na América Latina, entre gestantes, a gente tem uma variação grande também, tem trabalhos no Chile que não encontraram nada, trabalhos no Haiti com 3%, trabalhos no Brasil que encontraram 1% entre gestantes, e entre não gestantes também uma variação de 0, aqui temos um estudo da Colômbia, até 4%, em um estudo no Haiti, e no Brasil 1,5%. Nos Estados Unidos, o que eles observaram no ano de 2018 foi, o total de casos foi grande, e houve 63% de aumento desde 2014. Claro que tem uma prevalência maior entre homens, mas mesmo em mulheres, principalmente mulheres jovens, já se observou um crescimento à medida também, acho que se pesquisa mais o gonococo através de métodos de biologia molecular. Então, os Estados Unidos, eles têm essas taxas de casos entre mulheres, vocês veem que a variação é muito grande entre os diversos estados, né, com alguns estados com aquela prevalência mais alta, isso aqui é por 100 mil, 218 a 333 casos por 100 mil, são casos reportados, e é bem alta em mulheres jovens, né,
nesses mesmos locais aqui, que são altas. A gente vê que a taxa entre mulheres jovens, de 15 a 24 anos, ela tem aumentado. Bom, a questão da doença inflamatória pélvica, que é uma das grandes complicações das cervicites, também nos Estados Unidos, o que se observou é que a diferença entre mulheres não hispânicas, negras e brancas, é que se havia um diagnóstico prévio de... Se havia um diagnóstico... Oi? Se havia um diagnóstico prévio de DST, a prevalência era bem semelhante entre mulheres brancas, né, e mulheres identificadas como brancas e mulheres identificadas como negras. Quando esse diagnóstico prévio de DST não ocorria, a ocorrência era maior entre as mulheres negras de doença inflamatória pélvica, provavelmente se deve um pouco mais a acesso ao cuidado. A gestação ectópica, também a taxa de gestação ectópica também nos Estados Unidos, que é uma forma da gente avaliar as complicações das cervicites, ela vinha mais ou menos se mantendo estável, parece que tem uma tendência a subir nos últimos anos. Bom, o que o PCDT recomenda, então, para rastreamento de ISTs? No caso de clamídia e gonococo, em pessoas jovens, ou seja, adolescentes, pessoas com menos de 30 anos, eles recomendam que se veja a frequência conforme outros subgrupos populacionais, populações chaves ou populações em risco, como se pode classificar, ou determinadas práticas sexuais. Os gestantes, na primeira, se recomenda, então, que seja rastreado clamídia e gonococo na primeira consulta de pré-natal, gestantes com menos de 30 anos. E nesses outros grupos, como gays, homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, travestis, transexuais, pessoas que usam álcool e outras drogas, vai se ver a frequência conforme, então, a mesma coisa, determinar a frequência conforme outros grupos, subgrupos populacionais ou práticas sexuais. Pessoas que vivem com HIV, pessoas com diagnóstico de IST, deveriam ter o rastreamento feito para clamídia e gonococo no momento em que elas são diagnosticadas, ou com outra IST, como, por exemplo, o diagnóstico de sífilis, o diagnóstico de tricomoníase, ou com a infecção pelo HIV. Pessoas que sofrem, que têm prática sexual anal receptiva, sem uso de preservativos, deveriam ter esse rastreamento semestral. Pessoas que foram sujeitas à violência sexual deveriam ter esse rastreamento no atendimento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição. As pessoas em uso de PrEP deveriam ter, então, esse rastreamento semestral. As pessoas com indicação de PEP deveriam ter no atendimento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição, exceto em aqueles casos em que a exposição foi acidente profissional de saúde com material biológico. O que a gente tem no diagnóstico da cervicite em relação ao quadro clínico? O que a gente vê é que elas frequentemente, grande parte das vezes, 70% a 80%, são assintomáticas. Então, a sintomatologia não vai nos levar à maioria dos diagnósticos. Nos casos, eu não sei, tem alguém com o microfone ligado, eu estou me ouvindo 2 vezes. Em casos sintomáticos, então, as principais queixas são o corrimento vaginal, que a mulher, obviamente, se refere a um corrimento vaginal, sangramento intermenstrual ou pós-coital, tem a relação sexual e aparece a perda sanguínea, dispareunia, dor durante a relação sexual, sintomas urinários, disúria, polaciúria, porque essas afecções também causam uretrite, lembrando disso, dor pélvica, no caso já de avanço da doença, e febre. No exame físico, pode, então, estar presentes a dor, a mobilização do colo uterino no momento do exame ginecológico, a presença de material muco purulento no orifício cervical externo, aquele muco cervical que normalmente ele é transparente, né, e ele está turvo, ou então está amarelado, a presença de edema cervical
e sangramento, que a gente chama de friabilidade cervical. No momento em que a gente toca a espátula para fazer o citopatológico, por exemplo, ou toca o suave para coletar algum exame, aquele colo começa a sangrar. O diagnóstico sintomático, sindrômico de cervicite, ele não se presta à aplicação em massa, porque o agravo é assintomático em até 93% das... O exame especular com muco-pus cervical, friabilidade do colo ou teste do cotonete positivo, a paciente tem que ser tratada para gonococo e clamídia. Então, a gente, se não tem acesso ao exame, não vai deixar uma paciente com esta apresentação clínica sair sem tratamento para cervicite, porque essa com certeza está com alguma alteração. As principais complicações, então, da cervicite por clamídia e gonococo, quando não tratadas, são a dor pélvica, a doença inflamatória pélvica, a gravidez ectópica e a infertilidade. E na gestação, durante a gestação, a ocorrência de aumento de partos prematuros, a ruptura prematura de membranas, perdas fetais, né, natimorto, o retardo de crescimento intrauterino, para a mãe a endometrite puerperal, e no caso do recém-nascido, conjuntivite, pneumonias, pode levar a sepsis, artrites, endocardites, etc. E a transmissão vertical no parto vaginal ela vai variar entre 30% e 50%. Os fatores associados com a cervicite são mulheres jovens, né, sexualmente ativas, a idade é um grande fator associado, e por isso que a maior parte dos programas que recomendam rastreamento em mulheres jovens. Se a gente tiver que escolher uma parte da população, vai ser essa. Novas ou múltiplas parcerias sexuais, parceiros que apresentam sinais e sintomas de DST, ou diagnóstico de IST, a história prévia ou presença de outra IST, e o uso irregular de preservativo. Os exames, então, os métodos de escolha, já falei um pouquinho, são os métodos de biologia molecular, especialmente para as mulheres, não tem testes melhores, porque os outros testes, como o GRAM, a própria cultura, eles têm um grande índice de falha na detecção desses organismos. Então, a detecção do material genético dos agentes infecciosos, na maioria, os kits apresentam já a detecção de clamídia e gonococo, alguns até mais micro-organismos. E no caso sintomáticos, a gente pode tentar, então, a identificação do gonococo em cultura em meio seletivo de amostra endocervical. O sítio de coleta ele vai depender da prática sexual que a pessoa realiza, né? Lembrando que a gente tem infecções de orofaringe, tem infecções anais, né? Então é importante a gente ter na anamnese essa noção de que tipo de prática sexual a pessoa tem para coletar o material adequadamente. Aqui nós temos uma foto de uma cultura para o gonococo, em meio de Tairmate, e a doença inflamatória pélvica, então, que é a grande complicação da cervicite, ela tem esses critérios, eu não vou me alongar muito aqui, mas tem critérios maiores, né, tem critérios menores, e os critérios elaborados, que já são laparoscopia, abscesso tubovariano, evidência histopatológica de endometrite. E um dos critérios, então, é a comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasma. No fluxograma para o manejo de corrimento vaginal, existe então a parte da cervicite, onde ao exame ginecológico se verifica que a paciente apresenta dor à mobilização do colo uterino, material muco purulento no orifício externo do colo, apresenta edema cervical, ou sangramento ao toque da espátula ou suave, como a gente já falou. Se ela apresenta isso, isso é um indicativo de cervicite. Se a gente tem possibilidade de coletar exames e tratar a paciente, depois ver o resultado dos exames para confirmar, mas se não, como eu já disse, a gente tem que tratar a paciente com essa apresentação clínica. E o tratamento do gonococo, a infecção gonocócica não complicada, que é a uretra, colo do útero, reto e faringe, é através da ceftriaxona, 500 mg IM dose única, e a azitromicina, 502 comprimidos via oral, dose única. A infecção gonocócica disseminada vai necessitar, claro, também de um tratamento mais longo, parenteral, com ceftriaxona, e mais a dose única de azitromicina, e também a conjuntivite gonocócica no adulto é tratada por ceftriaxona. A prevenção da oftalmia neonatal, no caso do gonococo, ela é feita, então, com nitrato de prata, que é o método de CREDE, uma aplicação única na primeira hora após o nascimento, ou, na ausência desse, a tetraciclina,
a 1%, aplicação única na primeira hora após o nascimento. E o tratamento também é feito com a ceftriaxona IM, até de acordo com o peso da criança. Em relação à resistência antimicrobiana, que é um assunto muito importante no caso da Neisseria, a gente observou um aumento nas últimas décadas da resistência a várias classes de antimicrobianos, né? Sulfonamidas, penicilinas, tetras, macrolídeos, aquinolonas e, mais recentemente, as cefalosporinas de terceira geração. Então, o primeiro caso de reportado com resistência extensiva foi em 2010. Essa Neisseria gonorreia com resistência multidroga, né? É um problema de saúde pública no mundo, então se verificou a necessidade em todos os locais de reforçar a vigilância da resistência antimicrobiana, para a partir daí elaborar os guidelines de tratamento dos países. O guideline europeu foi modificado a partir disso, eles usam uma terapia dupla de primeira linha com ceftriaxone e azitromicina 2 gramas. O CDC ainda mantém essa ceftriaxone 250 e a azitromicina 1 grama, mas se tem dúvida, eles recomendam o controle de cura. Também estão verificando um aumento de resistência. Então, para o controle da Neisseria gonorreia, o que a gente precisa? A gente precisa de um tratamento adequado, né, que seja instituído o tratamento adequado. O diagnóstico, até acho que está errada aqui a minha ordem, a primeira coisa tem que ser o diagnóstico, e para diagnóstico, em mulheres especialmente, nós não podemos esquecer o rastreamento em pacientes assintomáticas, senão nós não vamos diagnosticar a grande maioria das infecções cervicais por gonococo. A testagem dos parceiros, teste de cura, em alguns casos, notificação e tratamento dos parceiros, reforçar o rastreamento nesses grupos de risco, no caso das mulheres, importante, as mulheres jovens, né? Medidas de prevenção, os preservativos, e a vigilância da resistência antimicrobiana é importante na medida em que essa bactéria tem se apresentado com esse perfil de aumento de resistência antimicrobiana em vários locais. E era isso sobre gonococo. Obrigada. Muito obrigada, Maria Ângela. Eu tinha esquecido de desarmar meu som aqui. É bom, você cumpriu o tempo. Nós estamos aprendendo com essa coisa da tecnologia, né? Mas muito obrigado, foi ótimo, cumpriu o tempo e a gente vai ter muita coisa gerando discussão. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do Dr. Valdir Monteiro Pinto, que é médico ginecologista, doutor em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo, e é médico do programa municipal e também do programa estadual de DST-AIDS de São Paulo. Valdir, a palavra é com você. Obrigado, Angélica. Primeiro, queria agradecer a você, Angélica, em nome do Ministério, a OPAS e a Sociedade Brasileira de DST pelo convite e ter lembrado do meu nome. Eu vou falar sobre a clamídia e um pouco do micoplasma. Nós vamos falar sobre as infecções que causam a cervicite, no tempo aqui a clamídia, né? O que a gente vê há muito tempo os Estados Unidos já faz o controle da clamídia, é uma doença de notificação, e o que a gente vê aqui é que vem aumentando desde os anos 2000, e os Estados Unidos já faz esse controle há muito mais de 20, 30 anos, e sempre maior em mulheres, né? A gente vê que é da ordem de 500, 520 mulheres para cada 100 mil. E diferente do que a Maria Ângela colocou, a clamídia ela é muito mais prevalente em mulheres. O que a gente vê aqui, ó, do lado de cá nós temos as taxas em mulheres e aqui em homens. Ela é mais prevalente em mulheres do que em homens e muito mais prevalente nas populações abaixo de 25 anos. Se a gente tem uma média de 600 mulheres no total por 100 mil, se a gente dividir por idade, a gente vê que entre 20 e 24 anos é uma média de 4 mil mulheres para cada 100 mil. Então, que a gente vê a importância desse agravo nessas mulheres de idades mais baixas, adolescentes e adultas jovens. A mesma coisa acontece na Europa, né? O que a gente tem, apesar que uma taxa menor do que a americana, a gente tem uma média ainda de 250, 240 mulheres para cada 100 mil, mas também na Europa ela é muito mais prevalente mais prevalente em mulheres, e dentre as mulheres a prevalência maior em mulheres abaixo de 25 anos. No Brasil a gente não tem esse controle da clamídia porque ainda não é uma infecção de notificação compulsória. Bom,
E, como a Maria Ângela mostrou também, a da gonorreia tem aqui, da clamídia, em alguns estudos que são apontados no mundo, né? O que a gente tem nos Estados Unidos, aqui é uma incidência, né, anual, em 2018 foi 1.150.000 mulheres, dando uma média de 691 infecções para cada 100 mil. É a doença infecciosa bacteriana mais notificada nos Estados Unidos. Na Europa, as prevalências são bem mais baixas, variando dependendo do país. A gente tem prevalências de 1 até 7%. Nos países nórdicos, ela tem diminuído a prevalência e a incidência, porque desde os anos 70 já existem programas de screening para clamídia nos países nórdicos. De novo, como na gonorreia na Ásia e Pacífico Central, as prevalências são muito diferentes, porque depende do país e do acesso da população, variando de 0,5% na Coreia até 14% em Papua Nova Guiné. A mesma coisa, essas diferenças acontecem na África. A gente tem aqui Tanzânia de 1 a 11% e África do Sul de 11 a 17, a quase 18% de prevalência de clamídia em gestantes. Aqui na América Latina e Caribe, a gente tem também variações grandes, mas a gente sempre pode ver que todas as prevalências são mais altas da clamídia do que da gonorreia. Temos das Bahamas 12%, no Brasil estudos variando de 9,8% a 16%, sendo que 9,8% é um estudo de base populacional. Então, no Brasil, a gente pode dizer que a prevalência de clamídia em gestantes abaixo de 25 anos é praticamente 10%, 9,8%. Bom, e a clamídia, como é que é a etiologia? Ela é do gênero Chlamydia, família da Chlamydiaceae. Temos as espécies Trachomatis, Piscitácea e Pneumoniae. É uma bactéria gram-negativo, imóvel, intracelular obrigatória, de dimensões muito pequenas, tanto é que até os anos 60 ela era considerada como vírus. Até então, nos anos 60, se conhecia a clamídia, mas não a de corrimentos genitais, e sim a do linfogranuloma venéreo. E a partir de 58 na realidade, que ela foi atribuída como uma doença de transmissão sexual, quando se encontrou conjuntivite em recém-nascidos, nos quais a mãe tinha cervicite e o homem foi encontrado corrimento uretral por clamídia, né? A clamídia ela infecta tanto homens quanto aves, e ela tem predileção por linfonodos, pelos aparelhos ocular, pulmonar, gastrointestinal, geniturinário e as articulações. Aqui são os tipos da clamídia, as doenças que ela podem causar, né? Nós temos os sorotipos de A a C, que é a causa do tracoma, que é um fator importante de cegueira mundial ainda. Os sorotipos de L1, L2 e L3 são os responsáveis pelo linfogranuloma venéreo, que já cai mais nas afecções por úlceras genitais. Lembrar que teve grandes surtos em 2004, 2005, na Europa, principalmente Holanda, Reino Unido e França, e também nos Estados Unidos, um surto muito importante, principalmente entre homens que faziam sexo com homens e HIV positivo. A gente não viu esse surto no Brasil, talvez para a gente não fazer o diagnóstico do linfogranuloma venéreo. E o que nos interessa que são os sorotipos de D a K, que são os que causam corrimentos ou secreções vaginais, né? E dentre eles, o que a gente vai abordar, a cervicite, a endometrite e a DIP, que a Maria Ângela já falou. Mas também ainda podemos causar uretrites em homens e mulheres, conjuntivite de infusão, artrites e pneumonia. Como é que se dá o ciclo celular da clamídia, né? A clamídia, ela faz uma ligação com a célula suscetível e nós estamos com a clamídia dividida aqui. Nesse momento, esses coxinhos seriam os corpos elementares, que são os corpos infectantes. E ela faz uma ligação na célula e, por um processo de endocitose, ela entra no citoplasma da célula. E, em média de 6 a 8 horas da invasão, esse corpo elementar ele se apresenta uma reorganização, né? E começa a ter um crescimento e ele através de divisão binária, ele se transforma de corpo elementar em corpo reticular. O corpo reticular é um corpo metabolicamente ativo e ele tem a fase de replicação. Então, nós temos aqui,
Passando no 2, ele se transformado de corpo elementar em corpo reticular, por divisão binária, ele se transforma, e de 8 a 24 horas, esses corpos reticulares, eles se organizam e se transformam novamente em corpos elementares, que são os infecciosos. E depois de 3 dias, de 48 a 52 horas, existe a ruptura das células e esses corpos elementares são expulsos e passam a infectar novas células e outras pessoas. Existe ainda uma outra forma que é a transformação, que é assim, se você tiver na formação de corpos elementares, na transformação de elementares em reticulares, se você tiver alguma privação, ou por estresse, ou por nutrientes, acabam formando essas formas bizarras dos corpos reticulares, e assim que acaba esse estresse ou essa deficiência nutricional, eles voltam a se transformar em corpos elementares e voltam a se tornar infectantes quando expulso da célula, quando se rompe. Bom, como é que se dá a transmissão da clamídia do homem para a mulher? Em uma média de 40% e da mulher para o homem 32%. Existem vários estudos mostrando a associação da clamídia com a gonorreia. No homem ela pode chegar a 40% a associação de clamídia, e na mulher podendo chegar a 60% a associação de gonorreia com clamídia. Bom, a clamídia desde os anos 80 é a DST, a doença sexualmente transmissível bacteriana, mais frequente no mundo inteiro. Ela dá ordem, pela última estimativa da OMS, seriam 127 milhões de casos novos todos os anos no mundo. Atinge igualmente a gonorreia, ela atinge mais frequentemente pessoas com menos de 25 anos, que tiveram início sexual precoce, que tenham tido múltiplos parceiros ou uma parceria sexual nova, o uso de anticoncepcional oral ou parcerias que tenham algum IST. E também a gente vê a grande questão de quanto é frequente essa infecção desses jovens, né? O CDC coloca que 1 ano após a iniciação sexual, 1/4 das meninas, 25%, já tem infecção por clamídia. E as infecções também mais importantes. E existem mostrando que as infecções são mais comuns em 3 e 6 meses. E também maiores em mulheres abaixo de 24 anos. Bom, ela é uma bactéria gram-negativa intracelular. O período de incubação, diferente da gonorreia, é de 2 a 3 semanas, mas já tem mostrando até com 7 dias, é o período de incubação. A média é 14 dias. Ela também, como a gonorreia assintomática, não apresenta nenhum sintoma em até 80% das mulheres. Quando apresenta sintomas, ela apresenta uma cervicite mucopurulenta, um colo friável, um sangramento fácil ao toque da espátula ou do suave, e a importância de que pode causar infecção neonatal pela exposição do recém-nato durante a passagem no canal de parto. Bom, as interações da clamídia com as doenças, com a saúde sexual, reprodutiva e doenças. Ela causa, além das infecções genitais como salpingite, dor pélvica crônica, pode causar doença inflamatória pélvica, clamídia, e lembrar que a doença inflamatória pélvica aumenta até 10 vezes a chance de uma gravidez ectópica. Também lembrando que a gravidez ectópica é responsável por 15% das mortes maternas em países em desenvolvimento. E o risco das sequelas de DIP, das sequelas da trompa, é dependente do número de episódios que a pessoa teve de DIP. Também a clamídia pode levar à infertilidade, e lembrando que após a infecção do trato genital inferior, até 4,5% pode ir para a infertilidade, mas ela sobe para 20% de fertilidade sendo pós-DIP. O retardo de crescimento uterino e a ruptura prematura de membranas e a premembranidade fetal ainda não está bem estabelecido em relação à clamídia. A gente tem alguns estudos que mostram a associação e outros estudos que não conseguem mostrar a associação. Então, ainda está bem estabelecida essa colocação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem vários métodos diagnósticos, desde a cultura, e sendo que a cultura, durante a maior parte do tempo, foi considerado o gold standard, né? Mas o problema da cultura é que ela é feita em tecido vivo e depende muito apesar da sensibilidade de 100%, a especificidade de 100%, a sensibilidade depende muito do técnico, né? Agora, o que se tem feito, o mais importante atualmente,
é a biologia molecular, né, pela PCR, a reação de polimerase em cadeia, que pode ser feito tanto cervical quanto na urina, em mulheres, né, e na urina masculina também. E ver que na urina feminina a gente tem a mesma sensibilidade e especificidade do método invasivo, por um swab, por exemplo. Isso é um grande fator para a gente convencer a cliente, porque estamos falando de um exame que seria invasivo contra ou não invasivo, de uma pessoa que não tem nenhum sintoma, pensando no rastreamento. E já tem estudos mostrando que os testes não invasivos, quer dizer, pela urina, a sensibilidade e especificidade é praticamente a mesma dos invasivos, e eles são preferidos pelas pacientes porque não requer exame físico, já que estamos pensando em meninas assim, pessoas assintomáticas, e não necessita coleta no consultório. Em relação à biologia molecular, né, o Brasil, no SUS, ele paga por esse exame. Aqui está a tabela do DataSUS, que paga como é que os municípios e estados podem ser ressarcidos pela biologia molecular. O código de procedimento é esse, detecção de gona e clamídia. Ele está lançado na média e alta complexidade e ele paga para o gestor R$60 por exame. É claro que isso é um pouco abaixo do que o exame custa, a gente acho que em média tem noção que ele custa R$75, mas pela importância de se pensar no rastreamento de meninas e mulheres assintomáticas, já é uma grande ganho que a gestão municipal e estadual vai ter um gasto bem menor. Só saber que ele está disponível desde 2007, mas ele era como captura híbrida, e a gente viu depois não a não importância, mas a maior importância da PCR, e última alteração, se você clicar aqui no histórico, vai ver que foi agora em 2018 que passa a ser qualquer exame de detecção de gona e clamídia por biologia molecular. Bom, a infecção neonatal, como a gente viu, né, ela se dá pela ruptura prematura das membranas, levando a um parto pré-termo. Essa transmissão vertical se dá em 50% dos casos, através da passagem do bebê pelo canal de parto. Pode levar a um óbito fetal em até 33% das crianças infectadas, também 30% baixo peso e prematuridade, e também 30% a infecção congênita da criança, pode levar ou a conjuntivite perinatal, ou infecções de orofaringe, retal e urogenital. Lembrar ainda que a clamídia é responsável pela pneumonia subaguda febril nos recém-natos, até em 20%. E essa pneumonia ocorre da 4ª até a 20ª semana de vida. Bom, o tratamento da clamídia é a azitromicina 1 grama em dose única, 2 comprimidos de 500 miligramas, que é o que tem na rede, ou doxiciclina de 12 em 12 horas durante 7 dias, que é o que também tem na rede. Isso consta no PCDT agora de 2020. Aqui embaixo está em vermelho, azitro 1 grama em dose única, ou a doxi de 12 em 12 horas durante 7 dias. E aqui tem o fluxograma de polimento vaginal e cervicite. A maior parte dele aqui do lado direito seria para polimento vaginal, mas aqui é onde que a gente tem que pensar em cervicite, né? E ele coloca exatamente isso. Se você tem, aumentando ali, dor na manutenção do colo, ou no confus no orifício externo do colo, ou edema, ou sangramento com friabilidade ao toque da espátula ou do suave, se sim, ele pede para ver o capítulo cervicite. Isso é uma coisa que está sendo corrigida, a gente já discutiu isso no comitê, mas para essa mudança, teria que passar de novo na Conidec, isso vai passar, porque o fluxograma tem que dizer o que fazer. Então, quando você vai para o texto de cervicite, ele diz exatamente isso. Se você observar no exame especular a presença de confus, friabilidade, teste de cotonete positivo, a paciente deve ser tratada para gona e clamídia. Então, aqui, nesse fluxograma, nessa seta, se tem tudo isso sim, o quadradinho de baixo vai ser tratar gona e clamídia, como a Mariana também já ressaltou na apresentação dela. Bom, em relação à clamídia, era isso, não difere muito da gonorreia, só a prevalência que é muito mais alta, né, no mundo inteiro, e a sintomatologia das duas é um grande problema. Nós vamos falar do outro agora, que é a micoplasma, que a sintomatologia também é um problema, né, para a mulher. O que aconteceu? Aí eu estou indo para trás, desculpa. Não. Como é que eu vou para frente aqui? Espera aí. Aí. Pronto, micoplasma. Tá bom, obrigado. Então, o micoplasma, né, ele foi identificado desde o
começo dos anos 80 como uma causa de uretrite em homens. Quais homens? Teve 20% das uretices que não eram gonocócicas e até 20% das uretices que não eram clamidianas foi atribuídas à Mycoplasma genitalium. E também 30% das uretrites persistentes ou recorrentes, o Mycoplasma genitalium é um agente causal. Ele é mais frequente que a gonorreia, que a Neisseria gonorreia, e menos frequente do que a clamídia. Já tem também mostrado que, como eu falei, a clamídia é da ordem de 127 milhões de casos novos ano, a gonorreia 87 milhões de casos novos ano. O micoplasma, ele está entre um e outro, então ele é a segunda infecção bacteriana mais frequente atrás da clamídia. Bom, em mulheres, de novo, o grande problema, ele é comumente assintomático, até 75%, e ele pode ser encontrado o quê? Em até 30% das mulheres com cervicite, em 22% das mulheres com DIP, a gente encontra o Mycoplasma genitalium. Tá? Em relação também associada ao risco de parto prematuro, tem 2 trabalhos, um americano e um do Peru, mostrando isso. Mas a gente precisa ter mais trabalho para ver se existe essa associação realmente. Em relação à gravidez ectópica, os dados na literatura são escassos em relação a isso. O diagnóstico, né? O diagnóstico é difícil, porque ele apresenta na cultura um crescimento muito lento. Uma cultura pode levar até 6 meses, o que inviabiliza o tratamento, esperando uma cultura de um micoplasma. Também a biologia molecular é o método preferido até o momento, né? Mesmo na biologia molecular, o que a gente tem até pouco tempo atrás, você não tinha nenhum teste de biologia molecular registrado pelo FDA. Aí, conversando com a Maria Luísa Baz, ela falou que tem o da Hologic, que parece que está aprovado pelo FDA para o micoplasma. Em relação ao tratamento também, nós temos um certo problema mundialmente, né? Aqui são as taxas de cura. Com a doxaciclina, durante 7 dias, nós temos apenas 40% de cura. Com a azitromicina, 1 grama em dose única, até 40% de cura. Com a azitromicina estendida, que é feita 500 miligramas no primeiro dia, seguido de 250 miligramas por dia, por mais 4 dias, a taxa de cura é 50%. Tem o malfloxacino, 400 miligramas durante 7 a 14 dias, tem apresentado taxas de cura de 100%. Porém, já tem estudos mostrando o aumento da resistência ao malfloxacino na Ásia e no Pacífico. Aí agora tem alguma esperança, que são estudos realizados com clindamicina, solitromicina, citafloxacina. Porém, são necessários mais estudos com essas drogas para a gente otimizar ainda que doses e que regimes de tratamento seriam usados para a gente conseguir isso. Cabe aqui ressaltar a prevalência da resistência do micoplasma no mundo. A gente vê 60% de resistência no Canadá, 50% nos Estados Unidos, na Europa variando de 16% a 60%, a depender do país, e isso é um problema. Agora, mesmo tendo essa resistência, a gente deve ver que ainda faz parte do guideline canadense a azitromicina, não em dose única, estendida, né, 500 miligramas, seguido de 4 dias por 250. Eles ainda usam isso como a primeira escolha. E aqui no Brasil, né, a gente não tem ainda dados, mas, como a Angela citou, tem o projeto Sengono, que pesquisa a prevalência da resistência do gonococco aos fármacos. Nas cepas de 2018 e 2019, vai se pesquisar a resistência do micoplasma também aos fármacos. Então, acredito que em pouco tempo, em curto espaço de tempo, nós podemos ter qual é a nossa prevalência de cepas circulantes no país também. Espero que a gente tenha dados breves sobre isso. Acho que era isso. Obrigado, Angélica. Foi ótima apresentação, Valdir, muito obrigado, tanto você como Maria Ângela, e é bom que a gente ainda tenha um tempo bom para perguntas e discussões, porque tem várias perguntas. Eu já quero me desculpar que a gente não vai ter como responder todas online, mas todas as perguntas vão ser respondidas por eles, a gente consolidar um documento e estar enviando para vocês depois, assim, para divulgar abertamente para todos. A primeira pergunta, que é uma pergunta que já não quer calar há muito tempo, que vem da Ana Gabriela Travassos, nossa colega da Bahia, que ela quer saber quando que vai começar o rastreamento para mulheres abaixo de 24 anos.
Os dois, ou Valdir, ou Mariângela, vocês falam porque esse rastreamento é clamídia e gona. Quando vai começar? Bom, o primeiro passo é ele ser pago, já é. O segundo passo é ele fazer parte dos guidelines, e ele já faz. Já faz. E aí a questão, talvez, se for o financeiro, a quem, se o cobertor é pequeno, a quem a gente acoberta mais, então seriam minimamente para adolescentes e mulheres jovens, minimamente ou obrigatoriamente para gestantes, devido ao risco, que a gente já sabe qual é a prevalência. E eu acho que para isso acontecer, quer dizer, a Iguala já existe, né, a linha de se financiar com a mídia, mas seria uma maior articulação, e aí cabe a você, Angélica, enquanto Ministério, ao Departamento, fazer essa articulação importante com estados e municípios, né, para que isso tenha um peso, né, e também, acho que talvez Ministério, quando eu falo Departamento, mas também esquecer a atenção básica, porque todas as gestantes estão na atenção básica. Então, acho que tem que ter essa articulação importantíssima para que estados e municípios vejam a importância disso. Afinal, são 10% das nossas meninas que têm clamídia e não estão sendo tratadas. Espero que seja rápido, Gabriela, essa incorporação automática. Já tem muitos anos que nós estamos esperando ela, né? Exatamente. Isso tem um comentário aqui da Pâmela, aqui do diagnóstico do Ministério, que ela fala: a implantação da Rede Nacional de Laboratórios para Diagnóstico Molecular da Clamídia e Gonococo, ela servirá como uma oportunidade para o rastreio e diagnóstico de infecções, de determinadas infecções sexualmente transmissíveis, que foi publicado. Só que nesse público-alvo da rede não entrou gestantes e nem mulheres com menos de 24 anos. Vem os usuários de PrEP, usuários de PEP, e pessoas vivendo com HIV e pessoas atendidas no sítio Sentinela do corrimento uretral. Só que como isso vai ser pago pelo Ministério e vai estar presente nas 27 unidades da federação, eu acho que pode ser um momento bem oportuno para a gente fazer essa articulação com os estados e os municípios, para que eles complementem, comprem isso mais testes, porque todo o equipamento já vai ter essa estrutura montada, para que a gente possa expandir esse rastreamento para as mulheres com menos de 25 anos. Isso é o que todos nós estamos querendo, Ana, e há bastante tempo. Tem uma pergunta, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, porque as perguntas estão me mandando aqui no celular e eu ainda tenho problema de enxergar. Então... Angélica, queria aproveitar enquanto isso, porque tu sabe que eu sou muito desorientada sempre. O Valdir, como é um gentleman, ele agradeceu a OPAS e agradeceu a Sociedade DST, eu só agradeci a ti. Então, eu queria agradecer a OPAS e a Sociedade DST pelo convite. Eu sei que essa é uma parceria, essa atividade é uma parceria, então vou aproveitar agora para agradecer. Não, com certeza. A gente sabe que você é uma lady também, Mariângela, e a gente entende, quando você falou para mim, eu já interpretei que era o grupo que está organizando, que somos todos nós, né? E, na verdade, isso só é possível porque isso é uma parceria. Tem uma pergunta do nosso colega Ivo Castelo Branco, do Ceará. Você vê que a nossa turma está movimentada, né? No caso de não resposta terapêutica nas cervicites, a simbiose bacteriana com o Trichomonas vaginalis tem importância na cervicite, assim como nas uretrites masculinas crônicas? Agora eu passo para você, Mari. Valdir respondeu primeiro. Não, com certeza. Uma coisa que nós estávamos discutindo antes é que sempre que a gente possa ter acesso ao exame da flora, né, bacteriana na mulher, né, do microbioma da vagina, também seria o ideal da gente tratar todas as ISTs que estão associadas, tratar o tricomonas, tratar a vaginose bacteriana, outras ISTs associadas, para que a eficácia do tratamento seja maior, com certeza. Só uma coisa, Mari, é que assim, a gente, é claro que o tricomonas é um dos fatores de cervicite, causadores, e a gente optou por não falar dele aqui, porque ele foi tratado exatamente vaginal a semana passada. Né? Nós estamos proibidos de falar de tricomonas. E de HPV. Eu ia até pegar esse link para isso. Nós tivemos algumas perguntas de colegas do Peru e também do Paraná e do Amazonas perguntando sobre HPV.
Então, eu vou convidá-los para estar na nossa sessão do dia 1º de julho, onde a gente vai estar discutindo o HPV e as suas alterações. Agora, nós temos uma pergunta de uma colega de Bragança, em Portugal, a Inês das Dores. Assim, qual é a pergunta dela? As principais infecções que causam cervicite são, em sua maioria, de origem bacteriana. No entanto, a flora normal da mulher também é composta por fungos e outros agentes. Vocês não acham pertinente fazer análise para analisar a constituição da flora da mulher? Fala aí, Valdir, que eu já falei isso agora. Sim, claro. Sim que é importante, sempre que possível, se conhecer a flora vaginal, né? Agora, que não se tenha que esperar o resultado da análise da flora para se tratar. Não sei se lembra do fluxograma, que você tinha duas fotos de uma cervicite. Essa cervicite é do nosso serviço, é do CRT, e que foi tratado pelo fluxograma, apesar de nós termos biologia molecular de rotina, foi tratado como gonoclamídia, e o que confirmou quando veio o resultado da biologia molecular. Agora, sempre que possível, pesquisar, analisar a flora vaginal para saber do que a gente está tratando. Simplesmente, sim, principalmente também, né, Valdir, que as DSTs, elas convivem, né, o Trichomonas se a gente procura ele, a gente acaba achando ele mais do que a gente pensa, né, a gente acha. Eu vou jogar uma pergunta aqui para o nosso colega Mauro Romero, sob sugestão da doutora Mariângela Silveira. Essa é para você, hein? Olha só, a pergunta do Distrito Federal. O treponema pálido pode ser considerado uma causa de cervicite crônica? Não é mais gono, nem clamídia, nem micoplasma. Pálido entrar em ação. E aí, Mauro, mesmo sem te ver, você está aí. Ok. Então, me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Ok, não é uma causa primeira, né? Não é uma causa primeira. Acho que a Maris e o Valdir falaram bem, falaram praticamente tudo para tempo de 20 minutos. Não é uma causa. Eu vi uma vez, mas quando você analisa uma paciente como um todo, ela tem outros sinais de sífilis pelo corpo. É raríssimo um cancro duro ali para fazer um quadro de uma cervicite. Ela entraria, não sei se o Ivo viu, ou Sardinha, não sei se ele está por aí, essas manifestações no corpo todo. Aí pode ser sim, mas não é uma coisa habitual, é uma coisa de livro, é uma coisa para relato de caso. Pelo menos na minha vida sifilítica. Obrigada, Mauro. Mariângela, você ou o Valdir tem uma pergunta aqui. Quais são as principais consequências devido à persistência da cervicite, ou quando não é feito o tratamento da mesma? A gente sabe, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque a gente sabe que as complicações assim, devem ser levadas em consideração, porque a gente tem um número alto de assintomáticos, né? Vocês dois chamaram atenção, principalmente nas mulheres, como que essas duas, as três, né, que o micoplasma também é tão assintomático. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Nas mulheres, realmente, o grande problema são a não tratamento e a não identificação, porque elas são assintomáticas, o que não impede que elas evoluam, então, para doença inflamatória pélvica, para lesão tubária e para infertilidade, muitas vezes para outras coisas, uma doença inflamatória pélvica mais grave, que exija já um tratamento mais agressivo hospitalar. Então, acho que é importante a gente lembrar que no nosso país, muita causa de infertilidade ainda está associada à questão de doenças infecciosas, né, que não são identificadas e, consequentemente, não são tratadas e, consequentemente, às vezes vão ser diagnosticadas simplesmente quando a mulher está investigando a infertilidade. Então, embora tanto a clamídia como o gonococo tenham essa capacidade de fazer infecções sistêmicas, a gente sabe, a gente já viu, todo mundo que trabalha com isso já viu casos, não são tão comuns, mas a capacidade de determinar infecções genitais e infertilidade e gravidez ectópica, etc., ela é grande, e é por isso que a gente advoga, e aí vamos falar da nossa colega Ana Gabriela aí, a questão do rastreamento, né, em mulheres jovens, né, se a gente não puder escolher, então, mulheres abaixo de 25 anos, se a gente não puder fazer em todas,
em gestantes abaixo de 25 anos. E ainda mais, lembrando que a clamídia, né, a cervix associada a HPV, já tem estudo mostrando participação na carcinogênese do colo do útero, né? Então, mais essa ainda para somar aí. Tá, eu esqueci de falar que essa pergunta foi feita pela colega Maísa Leitão, do Ceará. E agora tem uma outra pergunta do Ceará. Oi, Mauro, pode falar. Eu tenho várias perguntas aqui, ó. O Paulo Geraldo já está aqui me cobrando que eu não fiz a dele ainda, mas eu vou fazer. Angélica, só para comentar um parênteses, quando a gente fala nas normas, nos protocolos, a gente também pode colocar aí alguns outros, tem um parceiro fixo, entendeu? Então é só para não parar assim numa idade. A anamnese do paciente também sendo envolvido e valorizado. Entendi. É claro. Assim, se eu entendi bem, você está falando assim, a gente prioriza no protocolo isso até 24 anos, mas claro que a clínica é soberana e a gente tem que fazer uma boa anamnese, exame físico em todos os pacientes que a gente for atender. Isso tá. Uma pergunta da Mara Rejane, do Espírito Santo. Qual teste é considerado mais acessível para o diagnóstico de clamídia e de gonococo? Se é que a gente tem algum teste acessível. Financeiramente, não, né? Então, fala qual o melhor teste. Não, o teste é de biologia molecular, né, Valdir? Então, vai depender do que está à disposição no local. Uma coisa que eu acho importante, o Valdir sempre fala isso, e eu vou até falar agora, ele trabalha em gestão, e eu não, sempre trabalhei em universidade só, mas uma coisa que é importante, se isso está na rotina realmente como deveria estar nos estados, né, em municípios, eles, estados e municípios, têm condições de barganhar e de baixar o preço. Se eles fazem uma quantidade muito grande, eles têm condições de baixar o preço desses testes, ou até de aproveitar, como a Angélica falou, a questão desses aparelhos e equipamentos à disposição dos estados, que vão estar agora nesses laboratórios sede dos estados. Então, já são união de forças que podem fazer com que o exame seja bem mais acessível, tanto a questão da quantidade como a questão do aumento do uso desses aparelhos, que podem ser usados para vários testes, né? Não necessariamente para um só. Então, são coisas que devem ser feitas para aumentar a possibilidade de acesso em saúde pública. Eu acho que a gente está evoluindo para isso, né? Essas tecnologias devem ajudar cada vez mais a gente otimizar e tornar acessível esses testes, que a gente sabe que nem só isso, clamídia, gono, micoplasmas, mas eles também podem ter outros agentes, isso sendo testados. Aí eu vou para a pergunta do Paulo Giraldo, de Campinas, São Paulo. Eu acho que ele está fazendo essas perguntas porque ele vai estar na fala das complicações da clamídia e do gono quando ele for falar de doença inflamatória pélvica. Aí ele vem, olha só, a minha pergunta é, por que tem teste HIV na rede pública, mas não tem quase nada para a clamídia? E, na sequência, ele queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que o pessoal que trabalha com reprodução humana e com planejamento familiar estão ou não estão dando importância para o rastreamento de clamídia. Ele quer ouvir vocês. Bom, vamos lá. O teste HIV tem disponível, assim como a clamídia também tem disponível, né? A grande questão é o faturamento disso. Pelo volume de HIV, é um teste que barateou muito, a gente sabe que ele foi muito caro no passado, e pela grande quantidade de uso, ele foi barateando, e hoje é um teste muito barato, né? Nós temos que fazer o mesmo com a clamídia. E o HIV começou, antigamente não tinha teste rápido, era só sorologia, e pelo uso, pela quantidade de solicitações, ele vai barateando. A gente já tem alguns testes rápidos no mundo, mas a performance não é muito boa ainda, esperamos que melhore, mas a grande questão, como a gente falou, o teste está disponível, ele é ressarcido para a clamídia. A grande questão é como é que se articula as três esferas de governo, né, federal, estadual e municipal, para que se veja a grande importância de clamídia, para que população seria, para que se possa liberar para o aumento da solicitação e
aí a gente vai conseguir baratear e a gente vai conseguir saber realmente tratar as nossas meninas que são assintomáticas, na sua maioria. E também o teste HIV ele foi assumido, então, pelo governo federal, né? E essa Exato. clamídia gonococo, o teste de clamídia gonococo, ele precisa que os estados e municípios assumam esse teste, né, Valdir? Então, essa acho que é a grande questão, eles têm que assumir o teste. Uhum. Deixa eu falar só uma coisa também, que é uma decisão política, tanto central como municipal ou estadual, decidir isso, me perdoe, porque na hora que é uma decisão, por que se faz uma coisa para um e não faz para outro? O planejamento do Estado e também... Mas eu até entendo, eu concordo com você que essa questão política, né? É uma questão política e aquilo mobilização que eu falei, social. E aquilo que eu falei, Angélica, sendo uma questão política, eu acho, na minha opinião, caberia ao Ministério, ao Departamento, junto com a atenção básica, puxar essa discussão com estados e municípios. Porque o município não vai tomar iniciativa e ir lá conversar com o Ministério, mas assim, essa articulação seria muito bem-vinda se feita daí e com o mesmo afinco que sempre foi feito para as questões do HIV. Nem tem que se comparar uma coisa com outra, mas eu acho que tem que ter essa articulação, sim, e rápido. Com certeza, concordo com vocês. Tem uma pergunta da colega Simone Paz de Melo, do Ceará, que a primeira parte eu acho até que vocês já vão falar, porque ela quer saber quando a medicação, a ceftriaxona, vai estar disponível na atenção básica para tratamento das uretrites. Essa é uma parte que eu acho que a ceftriaxona já está disponível, né? Porque é a parte que o município compra, mas o que me chama a atenção, que eu queria assim, aproveitar para vocês discutirem, o enfermeiro poderá prescrever, já que essas indicações estão dentro do PCDT de ST? Essa é uma outra discussão. Boa. Posso colocar isso? Pode. Posso colocar? Bom, então é o seguinte, a ceftriaxona, para ela estar disponível no seu município, ela depende do prefeito ou do secretário de saúde municipal. Já está dado isso, né? Já tem um pacto tripartite dizendo que os antirretrovirais são de responsabilidade do nível federal, ministério, as infecções oportunistas são responsabilidade do nível estadual e as medicações para infecção, para ISTs, são de responsabilidade, compra e disponibilização dos municípios. Então, essa é uma discussão que tem que ter no município. A segunda pergunta, qual era que eu já esqueci, que a idade não me permite? Se o enfermeiro vai poder prescrever. O enfermeiro. Na realidade, isso depende. Aqui, por exemplo, em São Paulo, foi lançado no município, foi lançada uma portaria de que para sífilis, na gestação, o protocolo, o enfermeiro pode solicitar exame e prescrever. Para as ISTs, desde que um protocolo, tem todo um protocolo de enfermagem, ele também pode diagnosticar e prescrever. Lembrar que dentro da enfermagem você tem anamnese de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem. Então, aqui no município de São Paulo, nós estamos discutindo essa portaria, ela foi lançada em agosto, ainda estamos discutindo isso, mas é permitido sim, e com base no COFEM e no COREM que permitiu isso. Ou seja, isso depende, claro, de cada município, né, Valdir, de estabelecer as suas normas. Que protocolo você vai seguir no seu município, né? Se é o do Ministério ou é o estadual, né? Tem uma pergunta aqui da Ana Carolina, de São Paulo. Durante o período de incubação da clamídia, quando não se tem sintomas, ela pode ser detectado se for coletado o teste de PCR em região endoscervical? Sim. Porque ela não tem sintoma, não, porque ela é assintomática, a maioria do tempo ela não vai ter sintoma, mas ela é diagnosticada pelo PCR, sim. E não precisa ser cervical, ela pode ser pela urina, né? Ou suave vaginal, tanto faz. Mas o mais comum que a gente tem ou é o suave cervical ou é a urina. E se ele é assintomático, da urina é mais bem-vindo.
Uhum. Isso é legal, né, Valdir, que a questão do swab vaginal, que a própria paciente autocoleta, a maioria dos estudos demonstrou uma relação super boa com a coleta pelo médico, a coleta com o espéculo. Então, às vezes, em locais onde é mais difícil, como uma escola, alguma coisa assim, se quer fazer um rastreamento, usar a questão do swab vaginal ajuda bastante na facilitação da coleta para a clamídia de Guano. Claro. Excelente. Eu vou fazer uma última pergunta, para a gente não avançar muito no tempo, e depois dessa pergunta, que é uma pergunta e uma sugestão que veio, que quer ouvir vocês, e aí depois disso eu acho que a gente já podia começar com os nossos encaminhamentos finais, né? É uma pergunta do Newton Carvalho, lá de Curitiba, uma pergunta e uma sugestão. Ele queria saber se seria uma maneira de iniciar essa discussão de colocar o teste molecular de clamídia na rede efetivamente, não só isso disponibilizando, mas que realmente possa ter, se a gente poderia fazer uma carta para todos os governos estaduais, para convênios, para medicina suplementar, para os municípios, solicitando que fosse olhar com carinho essa questão do rastreio de clamídia e de gonococo. Então, ele foca que ele queria saber sua opinião, se a gente não poderia fazer uma movimentação nesse sentido no país, para pelo menos ter o rastreio universal de gestantes adolescentes. Aí eu queria ouvir vocês, e aí a gente já passa para os encaminhamentos. Eu acho que isso é uma excelente ideia. Acho que é uma excelente ideia, e através dessas entidades que estão organizando aqui, né, que estão apoiando essas nossas conversas, que aliás estão fantásticas, né, para disseminar as DSTs nesse momento complicado, eu acho que seria uma ótima ideia, até para de repente as pessoas dos municípios e estados pensarem um pouquinho nisso, porque às vezes eles têm tanta coisa a pensar que, embora esteja lá no papel que eles podem disponibilizar esse exame, acaba não sendo priorizado. Eu acho uma ótima ideia. Nilton. Valdir, cadê o Valdir? Eu acho perfeita a ideia. Por enquanto, como está dado na forma de financiamento de média e alta complexidade. Mas, se a gente pensar que isso, mesmo na média e alta complexidade, seria custo-benefício para o gestor estadual e municipal, porque não, olha quantas DIPs de internação, falando de DIP leve, estou falando de DIP que necessita internação, você vai evitar. Quantas ectópicas você vai poder evitar se você tiver o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno dessas meninas, né? Então, eu acho que isso seria fundamental, essa conversa. Eu acho que na esfera governamental, eu acho que a Angélica, o departamento pode puxar essa discussão de aproximação e articulação. Agora, na esfera privada, eu não sei, talvez falar com a ANS, mas isso também fica um pouco distante, porque aí você vai falar em termos de custo desses convênios. Mas acho que é válida a discussão, né? Porque também esse não fazer, as operadoras também têm o gasto com DIP e com ectópicas. Então, acho que é uma conversa muito boa que dá para se fazer. Eu ia falar que nós já íamos para o encerramento, mas eu tinha esquecido uma pergunta que foi uma das primeiras, que veio de um colega da Bahia, o Walter Ney. Ele, na verdade, coloca um caso clínico, assim, você atende um homem com corrimento uretral. Esse paciente informa que tem uma parceira fixa há 8 anos, mas que teve relação extraconjugal desprotegida recentemente. 3 dias após esta relação, ele também teve relação com a parceira fixa e começou com corrimento uretral. Ele foi tratado e a parceira fixa dele foi encaminhada para a unidade de saúde. Ela não tinha nenhum sintoma. Aí o que ele quer saber, qual é a conduta que é feita para ela, para essa parceira fixa que não tem nenhum sintoma, mas que é uma parceira de um paciente com corrimento uretral. Acho que está bem claro no PCDT, né, que essa paciente tem que ser tratada independente dos sintomas, porque se a gente lembrar que a maioria não vai ter sintomas, e nós estamos aqui tentando prevenir que ela tenha alguma coisa mais grave, então, por mim, trataria, Valdir. Não, sem dúvida, né, parceiros de pessoas com DST devem ser tratadas no mesmo esquema do caso índice. E ainda lembrar o quê? Precisa ver se ela não foi como ela foi encaminhada.
Ela não foi encaminhada para uma consulta ginecológica normal, ela deve ser encaminhada como parceira de pessoa de caso íntimo de uma DST. Que aí o olhar de quem vai atender é outro, né? Então, acho que mais em relação ao tratamento, ela deve ser tratada assim, no mesmo esquema dele, CEF e ASA. E aí, uma pergunta do Amapá, do Sandro Rogério, porque a gente não respondeu nenhuma pergunta da região norte ainda. Ele faz o comentário que a higienização vaginal interna é desaconselhada, pois as próprias secreções seriam responsáveis por essa limpeza. Mas observa-se na região norte o uso de muitos banhos de assento como tratamento para diferentes infecções. Qual é a visão de vocês sobre o uso tradicional dessas ervas contra as cervicites? Olha, ducha vaginal realmente não é indicado, né? O banho de assento, desde que não seja nada que possa irritar a mucosa vaginal externa, banho de assento e higiene, com certeza não faz mal. E se é um hábito da pessoa, ok, para mim não tem problema nenhum. Agora, realmente, ducha vaginal é problemático, porque na realidade a gente acaba dificultando, né, o próprio organismo a lidar com sua flora, com seus micro-organismos. É exatamente isso. Então, a banho de assento externo está totalmente sem nenhum problema. Agora, já falando de cervicite, a ducha vaginal não deve ser feita, mesmo porque você pode empurrar bactéria que não estava no colo para dentro do colo, né? Então, isso estaria mais complicado do que resolutivo. Então, acho que ducha, na realidade, é educar realmente a população que ducha não deve fazer, banho de assento é diferente, né? Ótimo, gente. Muito obrigada. Agora eu queria ouvir os comentários finais do Valdir, da Mariângela e do Mauro, se a gente conseguir ouvi-los. Vê se você está me ouvindo, porque Agora é uma pergunta prática, bem prática. Quando a Mari falou, e está em todas as normas, 500 miligramas de ceftriaxone. Eu não sei nos ambulatórios de vocês, mas eu recebo ampola de 1. E aí, vocês fazem a metade e jogam fora a outra metade ou aplicam a ampola inteira? Abre o seu microfone, Mário. Eu não entendi qual foi a dose que o Mauro falou que ele recebe as ampolas. Não, eu só recebo de 1 grama. 1 grama. E no guideline, perdão, aí, no PCDT, a gente tem 500 gramas, se eu não me engano, foi até um slide. E aí, você pega a ampola, e em alguns lugares até 250, mas a ampola que eu recebo e o que eu vejo no meu dia a dia é de 1 grama. Você faz toda, Valdir e Elmares, ou só metade, 250 ou 500 e joga fora, de uma maneira assim bem prática. Quando estava no ambulatório, Mauro, que agora não estou mais, posso até checar depois de te responder, a gente recebia de 250, então a gente fazia 2, no caso, né, a dose de 500. Tá. Então, vamos lá. Na realidade, o que a gente tem? O CDC ainda fala 250, né? A gente não faz isso no Brasil, porque não tem mais a formulação de 250, deixou pela falta de uso. Eu lembro quando o CDC colocava que era 125, a gente tinha 225, a gente colocou no CDC 250. Agora eles colocaram 250, nós não temos mais essa formulação pela falta de uso e nós indicamos 500. Então a gente faz 500. Cabe lembrar, Mauro, então, de novo é uma cobrança, que a responsabilidade da compra, de aquisição dessa droga é do município. Então, tem que comprar 500 para DST, e que seja para goniclamídia, e que seja específico para isso. Isso é uma coisa que a gente comprou aqui, mas a gente deixou específico com a formulação, como é que é prescrito. Então, sabe que aquilo é para goniclamídia. Agora, respondendo a sua pergunta, 1 grama. Quer dizer, estou aí, só tem 1 grama, a gente não pode acostumar com isso, porque senão, está usando 1 grama, então vai continuar com 1 grama, né? Eu acho que se tiver 1 grama, faz 1 grama, entendeu? Agora, é além, é exagerado. Agora, porque esse negócio de dividir, colocar meia ampola ou 1/4 de ampola, sei lá, a gente não vai conseguir nunca fazer isso. Então, se não tem outra coisa, só tem 1 grama, faz 1 grama.
Isso é da minha opinião, é o que eu faria se eu estivesse aqui, né? Mas a grande discussão tem que brigar para a gestão municipal adquirir a de 500 miligramas, que é a indicação do PCDT. Perfeito. Vamos agora, Mari, quem começa? Você fazendo seus comentários finais, depois o Valdir e o Mauro. Com certeza. Não, eu só queria, então, agradecer novamente aos organizadores pelo convite. Eu acho, assim, muito interessante, nesse momento em que a gente está muito embebido em Covid, a gente não esquecer as DSTs, as ISTs, e principalmente que a gente tem esse PCDT bem recente, que foi recentemente discutido e renovado, etc., para que esses nossos guias, essas nossas orientações do Ministério, e eu já estou me apropriando, né, nossas, que cheguem, então, às pessoas que realmente precisam chegar na base, que estão atendendo as ISTs, nossos colegas que estão lá atendendo, para que eles façam todo esse atendimento de maneira adequada. Então, eu acho essa iniciativa super louvável, eu acho que está chamando muita atenção, está sendo um sucesso, todas as outras que a gente assistiu estavam muito boas, e a gente espera que isso continue, porque realmente, para as ISTs, está sendo muito bom. Angélica, queria te cumprimentar mais uma vez, e a todos os outros, né? Obrigada pela chance. Bom, eu também queria, a gente só resta agradecer, queria agradecer muito, mande um abraço para o Gerson, e essa sacada importantíssima que teve daí do departamento, com a Sociedade Brasileira de DST, com o apoio da OPAS, então acho que isso é fundamental, a gente consegue se falar, o que antes precisaria de reuniões seria praticamente impossível, e lembrar que, mesmo em época de Covid, as DSTs continuam, né? A gente tem recebido no ambulatório DST, os encontros, como é que chama? Por internet, aí, sei lá eu, de aplicativos, né? Eles continuam e a gente tem. Parece que como você está recebendo em casa, o risco é menor, ou indo na casa do outro, o risco é menor. E não é, a gente continua atendendo DST diariamente, quer dizer, então elas continuam por aí. Mas é isso, parabéns, acho que a iniciativa é importantíssima, parabéns, sociedade, parabéns, Ministério, parabéns, OPAS, e muito obrigado pelo convite. Agora você, Mauro. Mais uma vez, parabéns. Realmente um show. A gente consegue falar coisas boas, sérias. A gente consegue ter crítica, escutar pontos de vista diferentes e num ambiente que é o nosso. Isso aí é um exemplo para qualquer país aí que queira escutar. E uma coisa importante, pessoal, como já foi falado, né, essa valorização, estar no canal no YouTube também, se inscrever para poder assistir todas essas aulas. Essas aulas, Angélica, isso é uma pós-graduação completa, não é qualquer lugar do mundo que tem um cabedal de informações de pessoas com experiências para estar falando e tentando, fazendo aqui umas apresentações práticas, objetivas e também discutindo a situação. Então, mais uma vez, parabéns a essa parceria e incentivar todos a entrar no canal para que a gente consiga ter um número grande e chegar nas faculdades de medicina, porque nós precisamos renovar os Geraldos da vida, Eleutério, Tio Newton, Mares, Valdir, Angélica, mais alguns anos essa turma tem que ter uma renovação muito grande. E aí a gente está fortalecendo o pessoal nas faculdades, principalmente, para poder estar substituindo a nossa equipe e melhorando e ampliando. Essa era a minha mensagem para hoje. Não, com certeza. Isso é super importante, Mauro, que a gente tem que trabalhar mais próximo dos cursos de saúde nas universidades. Eu não digo nem só o de medicina, mas enfermagem, farmácia, biologia. Eu acho que a gente tem que ir para todos, porque a gente tem que renovar. E realmente você vê que nós todos aqui falamos DST. É tudo da geração dos antigos, nós temos que formar a geração de quem vai falar IST, porque acho que esse tempo já passou para nós. Agora, eu queria chamar a atenção sobre a sugestão do Newton, Mauro, e isso a gente vai ter que fazer quanto Sociedade Brasileira de DST. Eu acho que, como sociedade científica, a gente tem que fazer essa chamada
de sensibilização em relação ao diagnóstico da clamídia e de gonococo na rede, não só na atenção especializada, mas também na atenção primária. Isso é um trabalho nosso quanto equipe, né? Eu queria muito agradecer a vocês, isso é uma construção de grupo, não seria possível se não tivesse todos nós trabalhando junto, e falar que na semana que vem a gente se encontra para falar de infecções que causam corrimento uretral. Então ainda vai continuar na clamídia e gono, e depois ainda vem o Paulo Giraldo com as doenças inflamatórias pélvicas, que aí ele vai cobrar de nós todos, por que não tem clamídia na rede. Gente, muito obrigada e até semana que vem.